Olá, essa é a aula número 1 de Introdução Ambiental. Eu sou Ana Lúcia, estudante de Pedagogia da FMU, e estou aqui para apresentar a vocês sobre o tema Meio Ambiente, Sustentabilidade e o Bioma Amazônia. O meio ambiente é onde se desenvolve a vida na Terra. É a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam, ou seja, engloba os seres vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca: a água, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, dentre outros. Há necessidade de preservarmos o meio ambiente para que continue a vida na Terra. Precisamos tomar ciência dos problemas causados pelo homem ao meio ambiente antes que não haja mais tempo. Há diferenças entre preservação e conservação ambiental? A resposta é sim! Na preservação ambiental, não há presença humana. A natureza é intocável. O homem não pode explorar a natureza de forma alguma. Já na conservação ambiental, há a presença do homem, protegendo e usando a natureza de forma racional no manejo sustentável. As unidades de conservação são exemplos de áreas ambientais conservadas. São espaços protegidos pela lei e com o objetivo de proteger a biodiversidade, restaurar ecossistemas, resguardar espécies que estejam ameaçadas de extinção e de promover desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade tem vários significados, mas o que nos interessa aqui é sabermos que se referem às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender às necessidades do homem hoje e no futuro. Agora, vamos ver um vídeo de reflexão sobre o meio ambiente e o homem. No início de nossa experiência como espécie e antes mesmo do desenvolvimento da civilização, o ser humano era caçador-coletor. Vivia num determinado ecossistema, nutria-se dele, abastecia-se dele. Uma vez não havendo mais possibilidade de manutenção, esse pequeno grupamento humano deslocava-se para outra área do planeta. Isso durou milhares de anos. Num dado momento, entretanto, inventou-se a agricultura. O ser humano vivia, então, apesar da agricultura, em uma espécie de equilíbrio ecológico com o meio. O ser humano anteriormente já desenvolvia conhecimento, mas com as características específicas que tem hoje, isto surge na época histórica definida como modernidade. E aí a relação homem-natureza se altera radicalmente, porque o produto principal do método científico é a revolução industrial. Então surgem máquinas tecnológicas cada vez maiores, cada vez mais especializadas para explorar a natureza. Só que à medida que avança a revolução industrial, os métodos de exploração da natureza se ampliam cada vez mais, a população humana passa a viver muito mais tempo, expande populacionalmente também, e quanto maior é esta expansão, mais os meios de extração da natureza também aumentam, até chegarmos ao que nós estamos vivendo hoje, em um completo desequilíbrio dessa relação. Além disto, no período mais recente do pós-guerra, ocorre uma explosão tecnológica maior ainda. As máquinas, os equipamentos, eles se tornam maiores e mais potencialmente exploradores dos recursos naturais. E aí surge uma outra ideologia errônea. A primeira, recursos naturais infinitamente renováveis. Segunda ideologia, consumismo, que é diferente de consumo.
a ponto de nós termos hoje 7 bilhões de seres humanos e alguns estudiosos pessimistas afirmarem que já passamos do ponto de equilíbrio, que a natureza, a biosfera do planeta, já não está mais em condições de repor, na verdade, aquilo que o ser humano gasta e explora do próprio meio ambiente natural. Então, isto exige de todos nós uma radical mudança de mentalidade, porque nós estamos agindo numa espécie de postura suicida, no sentido de que pudéssemos dispor indiscriminadamente do meio ambiente, sem uma maior preocupação com a nossa própria manutenção. Nós estamos destruindo, por enquanto, a nossa única possibilidade de existência no universo, que é, digamos, o planeta Terra e a biosfera que o compõe. O verdadeiro ambiente do ser humano é a cultura, mas nós temos uma relação intrínseca com a natureza, e nós temos que nos voltar inteiramente para a preservação da biosfera planetária. Nós dependemos absolutamente, completamente da preservação ambiental em qualquer nível. Então, todas as nossas ações individuais, coletivas, privadas, públicas, políticas, devem se voltar inexoravelmente para uma preocupação de preservação ambiental a qualquer custo, porque senão o nosso custo é a extinção. A nossa própria extinção, não só a extinção das demais espécies vegetais e animais do planeta. Biomas brasileiros. Sustentabilidade tem vários significados, mas o que nos interessa aqui é sabermos que os biomas brasileiros são os conjuntos de ecossistemas que existem em nosso país, de forma interligada. Nele, os seres vivos vivem de forma adaptada às condições naturais, referente a clima, vegetação, luz, solo, etc. O Brasil é um país que possui ampla extensão territorial e biodiversidade. Possui mais de 70% de todas as espécies da fauna e da flora existentes no mundo. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui 6 biomas continentais e um bioma marinho: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. E se referem às maneiras de evitar o esgotamento dos nossos recursos naturais e conseguir atender às necessidades do homem hoje e no futuro. Bioma Amazônia. É considerado o maior bioma brasileiro e a maior reserva biológica do mundo. Corresponde a quase metade do território nacional. Ela abrange os estados brasileiros do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Se estende por 9 países da América do Sul, entre eles a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Venezuela, a Guiana Francesa, a Guiânia, Peru e o Suriname. Sua flora ela é riquíssima, com mais de 30 mil espécies de plantas. A fauna corresponde a cerca de 20% de todas as espécies do planeta, com cerca de 2 milhões de animais, dentre eles o jabuti, o jacaré, a sucuri, a onça-pintada e a arara azul. Seu clima é quente e úmido, e a sua densa vegetação é caracterizada pela floresta amazônica, com árvores de grande porte. Floresta amazônica. Quando falamos sobre bioma Amazônia, estamos falando diretamente da maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Cerca de 22% das espécies nativas do mundo se encontram nesse bioma. A floresta abrange uma área por volta de 5 milhões de quilômetros quadrados. Além das florestas, possui também as várzeas, que são as florestas alagadas, e as savanas,
além de um rico complexo hidrográfico. Classificação vegetativa da floresta amazônica. Aparentemente, a impressão é que a floresta seja homogênea. No entanto, são identificadas algumas particularidades. É classificada como mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Mata de igapó compreende a cobertura vegetal que ocorre nas áreas de planície, ou seja, nas áreas de relevo, encontrada nas margens dos rios e por esse motivo sofre inundações frequentes. Possui difícil acesso devido às incidências de árvores baixas que não chegam a 20 metros, além de cipós e epífitas, representantes das famílias das orquídeas, das bromélias e das samambaias, e de plantas aquáticas. Mata de várzea. A mata de várzea se estabelece em áreas mais elevadas que as planícies. Por esse motivo, sofrem menos inundações. Devido à umidade, as árvores chegam a medir de 25 a 30 metros. Mata de terra firme. Situada em relevos mais altos. Por esse motivo, não estão sujeitas a inundações e proliferam árvores maiores, chegando até 50 metros. As folhas das árvores deste porte se entrelaçam e dificultam a passagem de luz solar no seu interior, não desenvolvendo, por este motivo, grande quantidade de plantas rasteiras. Fauna e flora da Amazônia. Destacam-se na floresta amazônica a fauna e a flora pela sua biodiversidade. São encontradas muitas espécies e muitas ainda nem foram estudadas. Algumas são específicas da região. De acordo com o ICMBio, existem cerca de 40 mil espécies de plantas, 300 espécies de mamíferos, 1.300.000 espécies de aves, habitando aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados de florestas densas e abertas. Fauna da floresta amazônica. Ela é extremamente rica, onde habitam milhares de espécies animais, insetos, anfíbios, mamíferos, répteis, compondo uma rica cadeia alimentar. Destaque para os jacarés, serpentes, sucuris, sapos, rãs, pererecas e uma enorme quantidade de aves, como o tucano e as araras, sem falar na grande quantidade de insetos, formigas, borboletas e besouros. Na parte dos mamíferos, nós encontramos a onça pintada, que é o maior felino das Américas e está no topo da cadeia alimentar. Nos rios, encontramos os peixe-boi e os famosos botos cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa é considerado o maior golfinho de água doce e pode atingir 2,5 metros de comprimento. Além destes, encontramos também o pirarucu, a piranha, a enguia, a raia e o candiru. Uma curiosidade com relação ao candiru é que há boatos que ele pode ser atraído pela urina e se alojar na uretra humana. Porém, os ataques desses peixes são raros e ainda não há comprovação científica que sejam atraídos pela urina humana. Segundo o portal G1, em 2012, pelo menos 4 pessoas foram invadidas pelo candiru e precisaram de hospitalização urgente. Pelo sim, pelo não, é melhor ficar longe desses peixinhos. Flora da floresta amazônica. Rica e de uma beleza inigualável. A flora da floresta amazônica possui várias plantas que são utilizadas pelo homem para a fabricação de remédios, alimentação, fabricação de casas, comércio, etc. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente na Amazônia, crescem 2.500 espécies de árvores, 1/3 de toda a madeira tropical do mundo, e 30 mil espécies de plantas, das 100 mil da América do Sul. A samaúma é uma árvore de grande porte, podendo atingir 50 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Por ter alto valor comercial, sua madeira foi explorada ao longo do tempo.
também destacamos a seringueira, que nos fornece o látex para a fabricação da borracha. Por esse motivo, ela é extremamente explorada. Plantas como o guaraná, o cupuaçu, cacau, além das trepadeiras, cipós e plantas epífitas, plantas que vivem sobre outras e não são parasitas, não retiram nutrientes. Não podemos esquecer também da Vitória régia, que é a maior planta aquática do mundo. Sua flor é considerada o símbolo da Amazônia. Clima. Aparentemente, a impressão é que o clima da floresta amazônica é quente e úmido, devido à existência da floresta e do Oceano Atlântico. Clima predominantemente equatorial úmido, com temperatura média de 28 graus na estação de menor umidade e 26 graus na estação de maior pluviosidade. A umidade chega a 88% nas épocas de chuvas intensas e na época de estação seca é ainda em torno de 77%. Hidrografia. A bacia amazônica é formada pelo seu rio principal, o rio Amazonas, e os seus afluentes, ocupando aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. O rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, desaguando no Oceano Atlântico e se divide em 3 partes. Nos países antigos, ele é chamado de Rio Maranhão, adentrando no Brasil de Rio Solimões. E quando ele encontra as águas do Rio Negro, passa a se chamar Rio Amazonas. Percorrendo esse caminho, é alimentado por outros rios que nele desaguam suas águas. Classificação dos rios no bioma Amazônia. Rios barrentos apresentam decomposição de sedimentos e concentração de nutrientes. Um exemplo é o rio Amazonas. Rios de águas pretas. Eles apresentam concentração de humus e areia. O exemplo é o Rio Negro. Rios de águas claras. Eles apresentam pouca concentração de nutrientes e sedimentos, porém apresentam corredeiras. Um grande exemplo é o rio Xingu. Outros rios que compõem a bacia amazônica são o Javari, o Tapajós, Madeira, o Juruá, Purus, Içá e Paru. Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba 8 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e parte do estado do Maranhão, correspondendo a 5 milhões de quilômetros. Nessa área residem 56% da população indígena brasileira, ou seja, são 250 mil indígenas, segundo dados da FUNASA. A área ocupada pela Amazônia Legal é de aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados. Abrangem, além do bioma Amazônia, uma parte do Cerrado e do Pantanal. O objetivo da Amazônia Legal, que foi criado em 1953, foi de planejar e desenvolver os setores econômico e social dos estados que compõem o bioma Amazônia, por serem pouco povoados e desenvolvidos, havendo a necessidade de auxiliar esses estados a crescerem. Amazônia em chamas. As queimadas na Amazônia acontecem há muito tempo, normalmente por motivos naturais, indígenas, ou para abertura de grandes áreas para facilitar a pastagem, lavoura, garimpo no meio da selva. Todos os anos temos queimadas, mas a situação é preocupante e só se agrava. Início das queimadas. Para abrir novas fronteiras e haver crescimento nas cidades, a prática de desmatar é comum, juntamente com a prática de queimar. O território almejado fica limpo e livre para o progresso das cidades. Esse progresso tem um preço alto quando foge do controle humano, gerando problemas ambientais graves para todos. Na Amazônia, as queimadas são corriqueiras. Os indígenas queimam as áreas para sua subsistência,
para afugentar os animais, para criar novas tribos, para plantar. Em 1970, com a construção da rodovia transamazônica, houve um aumento do desmatamento e das queimadas. Antes disso, a floresta estava praticamente intacta. Problema das queimadas. O problema das queimadas não é somente ambiental, é social, cultural, político e econômico. Sabe por quê? Houveram incentivos fiscais para que os latifundiários, os proprietários de terras e madeireiros desmatassem e queimassem áreas para o desenvolvimento e crescimento da Amazônia. No entanto, há pouca fiscalização e essas práticas acabaram saindo do controle. A Amazônia possui floresta úmida e temperaturas altas praticamente o ano todo. Para gerar queimadas e foco de incêndios, não pode ser por formas naturais, e sim causadas pelo homem. Tipo de queimadas. Nós temos as queimadas para renovar o pasto, queimadas para desmatar grandes áreas e focos em áreas já desmatadas. Tipo de queimadas para renovar o pasto. Elas ocorrem quando os fazendeiros ou os criadores de gado ateiam fogo nas áreas de pastagem que já foram desmatadas. Quando o período de chuvas é menor, a vegetação dos pastos precisa ser limpa para que outra possa surgir nesse lugar. Essa limpeza é feita com fogo, mas as fagulhas são levadas para outras áreas da floresta e essas sofrem degradação anterior. Há início de queimadas, sendo mais um foco além de limpeza do pasto. Os agricultores indígenas também utilizam a queimada para renovar o pasto, para cultivar legumes para sua subsistência, mas de forma controlada. Dessa forma, não são vilões que causam os desastres ambientais. Desmatar grandes áreas. Madeireiras desmatam grandes áreas com motosserras e tratores para cortar as árvores maiores. Quando as árvores estão secas, elas são empilhadas e transportadas para as indústrias. No entanto, as árvores menores são queimadas para que possam dar passagem para que eles possam cortar outras árvores maiores. Este é um processo de limpeza com fogo, mas o intuito é de continuar o desmatamento. Fogo em áreas já desmatadas. É o famoso incêndio florestal. Grandes áreas já desmatadas por madeireiras são queimadas para que possam se aproveitar de material orgânico. No sentido do impacto ambiental, o desmatamento e as queimadas estão ligados porque grande parte das queimadas ocorre em áreas já desmatadas, comprometendo o bioma. Segundo informações de ONGs como o Greenpeace, o que ocorre nesse caso é o chamado de analfabetismo ambiental, ou seja, as pessoas não têm conhecimento ambiental, não têm informações sobre as interações entre os biomas, da preservação da flora e da fauna. A expansão de terras agrícolas e de pastagem também causa desmatamento e queimadas. A fiscalização é muito pequena e não há pagamento de multas. São áreas imensas que dificultam o trabalho dos fiscais e os que desmatam o bioma têm conhecimento dessa triste realidade e se aproveitam da situação, da má fiscalização por parte do governo brasileiro. Consequência das queimadas na Amazônia. As consequências das queimadas e desastres ambientais são terríveis e de nível mundial. Com a rotação do planeta, o que ficaria restrito a um lugar acaba se espalhando para outros lugares pela massa de ar. Podemos achar um exagero, porém, as cinzas das queimadas são transportadas pelos ventos. Na Amazônia, o fogo consegue desequilibrar o habitat, destruindo árvores e afugentando animais para áreas que não são seu habitat natural.
Com as queimadas, nesse bioma, podem ocorrer a extinção de várias espécies, da fauna e da flora, com a morte dos animais. O desmatamento e as queimadas afetam também na diminuição de árvores e, com elas, as chuvas, prejudicando todas as populações, mesmo que estejam distantes. No que diz respeito à saúde humana, aumentam os problemas respiratórios, a poluição e a sensação térmica, dentre outros problemas. Vamos pensar? As queimadas da Amazônia estão restritas somente a elas? A resposta é não. Negligência e incredulidade trazem sérias consequências para todos nós. Tristes dados. No primeiro semestre de 2020, já haviam mais de 70 mil focos de queimadas na Amazônia, com perdas imensas em termos de área, floresta, da flora e fauna e biodiversidade. O pior ano em relação a esses números foi em 2005, em que quase 214 mil focos foram registrados no bioma. Eu sou a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. Eu mando chuva quando vocês precisam. Eu mantenho seu clima estável. Em minhas florestas, existem plantas que curam suas doenças. Muitas delas vocês ainda nem descobriram. Mas vocês estão tirando tudo de mim. A cada segundo vocês cortam uma das minhas árvores. Enchem de sujeira os meus rios. Colocam fogo em mim. E eu não posso mais proteger as pessoas que vivem aqui. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo. Para complementar o nosso conteúdo, contamos com a participação da Vicky Possante. Ela é designer e ilustradora paraense, envolvida com questões ambientais há mais de 15 anos. Olá, Vicky, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Conta pra gente, Vicky, quantos anos você morou no bioma Amazônia e quantos anos você mora em São Paulo? Eu morei no bioma Amazônia, mais especificamente na cidade de Belém, capital do Pará, por aproximadamente 20 anos. E eu moro em São Paulo há 2 anos. Bacana. Qual a diferença entre morar em Belém e em São Paulo? Fora as diferenças culturais, o clima e a vegetação são as principais diferenças. O ar aqui é mais seco e chove bem menos. Um ponto interessante é a coloração da vegetação, por exemplo, porque em Belém, como chove muito, as folhas das árvores tendem a ser mais verdes e escuras. Aqui as árvores têm folhas mais amareladas, um verde mais claro. Bem diferente mesmo. E o que você mais sente falta em morar no bioma Amazônia? Bom, creio que essa questão do clima, onde lá é mais úmido, e a qualidade do ar. Belém é uma cidade bem menor que São Paulo, então temos menos carros também. E lá também tem mais árvores. Também tem a qualidade da água. Na minha casa, por exemplo, nós utilizamos água de poço artesiano. Nós não dependemos de a Sabesp que tem aqui em São Paulo. A gente consegue ter a água diretamente do rio, que está lá, dos diversos rios que passam embaixo da cidade. E qual a sua opinião sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia? Bom, a minha mãe, que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, há quase 30 anos, esse é o órgão que é responsável por fazer as operações contínuas para combater a exploração ilegal de madeira. A visão de quem não conhece a Amazônia é um pouco distorcida, pois a floresta é um recurso renovável e precisa ser explorada, mas de forma sustentável através do manejo. Não ocorre desmatamento de forma criminosa, em 100% dos casos.
Há de se identificar quem possui plano de manejo e explora dentro da legalidade e separado do desmatamento ilegal. O órgão ambiental, a SEMAS, faz o licenciamento de quem possui esses planos, pois a floresta tem que ser renovada. Também é possível o uso sustentável da floresta, sem derrubar árvores, através do extrativismo. Algumas empresas, como a Natura, que incentiva produtores rurais a retirar sementes na floresta para a extração de óleos essenciais, tipo a angiroba, a pripioca, etc. E com isso a preservação da floresta, pois as árvores não são derrubadas. Quanto às queimadas, também nem todas são criminosas, pois muitas vezes precisam fazer isso para preparar o solo para próximas plantações. Existe a queimada controlada, que é licenciada pelos órgãos ambientais. Inclusive, incêndio florestal é crime. Você acredita que podemos fazer algo para mudar o cenário atual? Bom, creio que fortalecer os órgãos ambientais para que possam exercer com eficiência o controle ambiental, aí incluindo-se a fiscalização e, claro, também haver educação ambiental. Não é tão difícil, né? Sim. Muito obrigada, Vicky, pela sua participação. Eu que agradeço. E muito obrigado a todos que assistiram a aula até o final. Na descrição do post, você encontrará o referencial teórico e um exercício para poder fixar melhor o que foi falado. Confira mais em anaclarof.wix.com/introdução-ambiental.